Então, quais foram as conclusões dos autores? O Costa 2 tem uma proteína spike capaz de infectar células humanas. Só ele, dentre aquela lista inteira, foi capaz de infectar sem uma ajuda. Então, o que é essa ajuda? Os pesquisadores testam como se fossem substâncias que vão ajudar o vírus, que vão complementar essa ligação ali do vírus nas células e que vão ajudar ele a infectar. Em algumas situações, essa ajuda consegue fazer com que vírus que não infectam humanos infectem. O Costa 2 foi o único que não precisou de ajuda, além do SARS-CoV-2, tá? Ele não possui genes que contribuem para a doença, então isso é uma coisa que deixa a gente muito tranquilo em questão de preocupação atual com isso, tá? Ele, por exemplo, não possui o gene ORF8, que é uma Open Reading Frame 8, que é muito associado com a progressão da doença da COVID. Ele precisa desse ORF8 para poder progredir e replicar, causando doença. É um gene que está relacionado com fuga do sistema imune, tá? E é interessante porque o Costa 2, apesar de ser um parente, ele tem apenas 60% de semelhança com o SARS-CoV-2. Então, já no vídeo da evolução, falei com vocês, né? O ser humano compartilha 95 a 99% de semelhança com o chimpanzé. Em vírus, isso é muito diferente. Eu me lembro do meu TCC, que eu trabalhei com vírus hepatite B, foi a primeira vez que eu consegui ter ideia de diversidade viral. E eu lembro que eu trabalhava com hepatite B, que tinha variantes, e tinha o que a gente chama de variantes virulentas e não virulentas, que elas eram mais graves e menos graves. E mesmo dentro do grupo hepatite B, você tinha vírus ali com 92% de semelhança. Aí você pensa, poxa, 92% de semelhança é muita diferença. A diferença entre dois seres humanos é coisa de coisa de milésimos de porcentagem, assim, 0,0001%. Essas diferenças vão fazer a gente ser totalmente diferente. Entre um ser humano e um chimpanzé, é coisa de 1 a 5%. Em vírus, já está em 8%. No caso do Costa 2, é 40% de diferença. Isso torna ele uma nova... isso mostra que ele é uma nova espécie, né? Uma espécie bem diferente do SARS-CoV-2. Eles co-circulam em morcegos, então sarbecovírus co-circulam com outros coronavírus em morcegos. Então eles discutem que isso pode ser resultado, o Costa 2 pode ser resultado de uma mistura entre coronavírus que podem infectar humanos com coronavírus de morcegos. Então isso acontece. Os morcegos não são um problema, porque a gente precisa de morcego, né? A gente precisa de morcego para poder manter o ecossistema. Mas essa diversidade viral que os morcegos têm e a semelhança deles conosco, eles fazem com que os morcegos sejam potenciais transmissores, que os saltos, os spillovers, né, os saltos de vírus para seres humanos aconteçam com mais probabilidade em morcegos. E é por isso que a gente tem que manter vigilância, para evitar que ocorram essas misturas e a gente seja pego de surpresa. Então esse artigo está fazendo exatamente isso, é um artigo de vigilância, tá? E aí o resultado também, eles testaram se esse Costa 2 ele ia ser neutralizado por pessoas que foram vacinadas com coronavírus, né? Que foram vacinadas com o soro da Pfizer, por exemplo, que a pessoa tem o anticorpo que foi produzido pelas vacinas. E ele não foi bem neutralizado. É normal, a proteína de spike dele vai ter ali muita diferença em relação à proteína do coronavírus. Então era esperado que não fosse neutralizado. Porém, os pesquisadores discutem sobre um risco muito grande de transmissão para seres humanos a partir de sarbecovírus. Então existe esse risco, existe sim o risco de, já que ele transmite, ele é capaz de infectar a célula, ele pode até não ser capaz de se replicar no ser humano, mas se você der mais oportunidades para que isso aconteça várias vezes, se esses morcegos circularem nas cidades, ou as pessoas irem até cavernas, terem mais oportunidade do vírus entrar no ser humano, isso pode representar daqui 5, 10 anos uma nova pandemia. Então a gente está vendo hoje o que pode ser uma nova pandemia daqui 5 a 10 anos. É essa a relevância desse artigo, entendeu? Isso acontece todo dia, pessoal. Apesar de eu estar falando isso, novos vírus são detectados todos os dias no mundo. São, talvez, vamos dizer assim, que sejam bilhões de espécies de vírus no mundo. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que simplesmente fazer vigilância. O RAT-G13, que é o vírus parecido com o coronavírus mais próximo, ele teve um artigo publicado em 2013 falando sobre o risco desse RAT-G13 gerar um coronavírus capaz de causar uma pandemia. Em 2008, foi publicado um artigo mostrando diversidade viral de coronavírus em morcegos em Yunnan, na província onde fica Wuhan, na China.
e que deveria haver, então, um maior estudo, maior diversidade vacinal para que, quando esse vírus saltasse, as vacinas já estivessem mais preparadas. Obviamente não tem investimento para tudo, né? A gente não consegue fazer vacina para tudo, mas o que eu quero dizer é que 7 anos antes da pandemia de Covid, a gente já tinha suspeitas de que isso ia acontecer. E agora o Costa 2, é um potencial candidato a uma nova pandemia, aí sim, mas que hoje a gente não precisa entrar em pânico, porque o que tem que ser feito está sendo feito. E aí os pesquisadores, eles discutem ainda no finalzinho ali a necessidade de uma produção de vacinas universais para SARS-CoV de forma urgente. Eu lembro que teve notícias, até não trouxe aqui não, mas elas falaram, olha, os pesquisadores discutiram a necessidade urgente de desenvolvimento para vacina para esse vírus. Então, já começa a preocupar a galera, né? Começa a preocupar, poxa, mas preciso de vacina urgente. O que os pesquisadores disseram é que nós precisamos aumentar o investimento em vacinas universais para SARS-CoV. São os coronavírus B, os beta-coronavírus B, tá? E o que seria essa vacina universal? Isso já está em desenvolvimento. Como falei para vocês, o SARS-CoV tem vários, né? Tem mais de 100 espécies de SARS-CoV diferentes que potencialmente podem infectar ser humano. Existe uma diversidade genética até mesmo dentro do coronavírus, então imagina dentro do SARS-CoV, né? Essa diversidade genética produz diferentes proteínas spikes, uma variabilidade absurda, e isso traz um desafio. Qual que é esse desafio? Você produzir uma única vacina que vai conseguir conter todas essas proteínas spikes. É impossível. Então os pesquisadores começam a olhar para outros elementos do vírus que são conservados entre as espécies. É isso que está acontecendo. Então tem pesquisadores desses países marcados em vermelho aí, trabalhando hoje com isso. Tá? Até colocar em tela cheia aqui, porque isso aqui eu queria fazer uma discussão um pouco melhor. Vejam que não tem Brasil aqui, né? Tem Estados Unidos, tem empresas farmacêuticas no meio aqui, se vocês olharem a lista com cuidado, tem empresa farmacêutica, tem universidade, aqui na Austrália tem a Universidade de Sydney, né? Tem Kodiak Biosciences, então é uma mistura de instituições privadas com instituições públicas, com universidades, fazendo uma jornada aí que eles chamam de corrida da vacina, corrida do santo graal do coronavírus, que eles falam. E eu fico triste porque não tem o Brasil. O Brasil está desenvolvendo uma vacina na UFMG que tem potencial para poder ser uma vacina mais geral para coronavírus. Talvez não seja para SARS-CoV, mas para coronavírus parecidos com o coronavírus humano e uma vacina pan-variante, que a gente chama, que é capaz de pegar todas as variantes do coronavírus, está sendo desenvolvida. E o que eu acho, já vou discutir por que não tem Brasil. O que eu acho que está acontecendo com essa vacina é que ela pode dar pistas sobre outros antígenos além da proteína spike que poderiam ser bons candidatos a gerar uma resposta imune. Então eu trouxe a Júlia, que acho que 2 semanas atrás, né, para ela falar sobre a pesquisa dela, que ela foi a primeira autora desse artigo da vacina brasileira da Covid. E eles viram que o nucleocapsídeo, que é a parte mais interna do vírus, ele também pode produzir uma imunidade celular. Então a gente tem que pensar que talvez o alvo não seja a proteína spike, mas sim outras proteínas do vírus que podem até complementar uma vacina. Você consegue criar uma vacina com proteína viral e com proteína do nucleocapsídeo e proteína spike, por exemplo, para você ser mais diverso, né? Qual que é o problema? Eu consigo criar uma vacina que tenha várias proteínas juntas, proteína spike, só que ela não vai ter todas. Isso é impossível, né? Mas ela vai ter algumas. Então você começa a produzir vacinas que sejam mais gerais. Mas a gente tem que pensar em vacinas que sejam mais conservadas, que tenham regiões conservadas. Por que o Brasil não está aqui?